Olá pessoal, meu nome é Débora, eu sou monitora do projeto Aprenda a Programar Jogando e na aula de hoje nós vamos conhecer um pouquinho o conceito de comandos condicionais. Em seguida nós vamos ver alguns exemplos práticos do assunto. Os comandos condicionais estão ligados à ideia do processo de tomada de decisão. Toda vez que você vai tomar uma decisão, você precisa pensar nas condições, certo? Então vamos pensar em um exemplo simples. Uma decisão do que levar na nossa mochila da escola. Na nossa mochila, eu preciso levar um caderno e uma caneta? Sim, né? Por quê? Porque se eu vou estudar, eu preciso escrever, então eu preciso de um caderno. Legal. Eu preciso levar um lanchinho? Bom, se eu vou ficar bastante tempo na escola, eu acho que sim, né? Eu vou sentir fome. E se eu vou sentir fome, então eu preciso de alguma coisa para comer. É legal levar um lanchinho. Eu preciso levar escova de dente? Bom, se eu vou levar lanche, então eu vou comer e vou sujar os meus dentes. Então, sim, eu preciso levar uma escova de dente. Eu preciso levar um guarda-chuva? Aí já depende, né? Se estiver chovendo, então eu preciso de um guarda-chuva, senão vou me molhar todo até chegar na escola. Mas e se tiver sol? Talvez eu não precise. Se tiver um sol muito intenso, talvez eu possa usar o meu guarda-chuva para me cobrir do sol. Mas se não tiver muito, então eu não preciso, né? Então a gente está vendo que para a gente tomar a nossa decisão, existem algumas condições, né? Então, aqui a gente tem um exemplo. Se estiver chovendo, então eu levo o meu guarda-chuva. Existe aqui uma condição, que é a chuva, e existe uma consequência, que é o levar o guarda-chuva. Então, se está chovendo, então eu levo o meu guarda-chuva. Mas se estiver de sol, então eu não preciso levar o meu guarda-chuva, né? E é assim que a gente vai decidir se a gente realmente precisa fazer alguma coisa. Existe uma condição e se ela é verdadeira, então a gente executa uma tarefa. Legal? Agora, então, a gente já entendeu mais ou menos o que é o comando condicional e vamos defini-lo de maneira mais concreta. Esses comandos, eles verificam uma condição e se ela é verdadeira, então um bloco de comandos é executado. É assim que ele funciona na programação. A gente tem um bloco e se ele é verdade, né, se a condição é verdade, então tudo aquilo é executado. Então, se estiver chovendo, eu levo meu guarda-chuva. Se estiver de sol, eu não levo meu guarda-chuva. Legal, né? Agora a gente vai ver alguns exemplos práticos em Python para entender um pouquinho melhor como ele funciona, né? Lá em Python mesmo. Então vamos lá. Agora a gente vai entrar no nosso Colab de comandos condicionais. Para isso, antes de mais nada, nós vamos definir algumas variáveis. Se você não sabe o que são variáveis, visite a nossa aula sobre variáveis e tipos de dados para entender melhor esses conceitos e depois volte aqui para ver os nossos exemplos, ok? Então, aqui a gente vai definir uma variável A, que está armazenando o número 5, e uma variável B, que está armazenando o número 4. Ok? Ao executar aqui, a gente está guardando na nossa memória esses valores. E agora, a gente consegue entrar realmente no nosso comando condicional. Lá, quando a gente estava vendo o que era o comando condicional, a gente trabalhava com se e então. Se uma condição é verdade, então a gente realiza uma tarefa, né? Em Python, o nosso se é sempre if. Então, if, ou seja, se A é maior do que B, dois pontinhos, os nossos dois pontinhos são o nosso então. Então, se A maior do que B, então a gente executa tudo que estiver aqui embaixo, tá bom? Então, se A maior do que B, então print é maior. O nosso A é maior do que B? O nosso A está guardando 5, o nosso B está guardando 4. 5 é maior do que 4. Então, ao executar aqui, a gente vai estar executando tudo que está aqui embaixo. Então, a gente vai dar um print em é maior. Viu só? Ao executar, a gente printou é maior. E se a gente fizer o contrário? Se B é maior do que A, então print é maior. B é maior do que A? Não, né? 4 é menor do que 5. Então, quando a gente executar aqui, o nosso bloco de comandos não vai ser executado. Então, não vai acontecer nada. A gente vai executar e não vai aparecer nada, porque B não é maior do que A, né? Mas então a gente pode criar duas condições diferentes. No primeiro caso, a gente tem se B é maior do que A, a gente printa, né? A gente mostra na tela, é maior. E se B for menor do que A?
Aí a gente tem que mostrar que é menor. Então, if B menor do que A, então print é menor. A gente já sabe que B é menor do que A. Então, a gente sabe que aqui nesse caso, na hora que a gente executar, vai aparecer um é menor, né? Então, repare só que é muito importante a gente manter isso aqui sempre na mesma posição certinha. Por quê? O nosso algoritmo ele é executado de cima para baixo. Então, o computador lê a primeira linha. If B é maior do que A, dois pontos. B é maior do que A? Não. Então, ele não executa esse bloco aqui e pula para a próxima condição. If B é menor do que A, dois pontos. B é menor do que A? Sim. E aí, então, ele executa esse bloco de comandos aqui. Então, é muito importante manter esse distanciamento aqui bem correto. E esse distanciamento aqui, que a gente está vendo, é chamado de indentação. Então, é muito importante sempre prestar atenção na indentação do nosso algoritmo, tá ok? A gente pode ainda criar uma terceira linha, né, nesse nosso bloco de comandos, que vai testar a igualdade. Então, a gente tem if B é maior do que A, se B é maior do que A, então a gente printa que é maior. Se B é menor do que A gente printa que é menor. E se B é igual a A gente printa que são iguais. Ao executar, a gente vai receber um é menor. Isso porque a única condição que é verdadeira é a B menor do que A. Então, o único bloco que foi executado foi o print é menor. Agora é interessante para a gente pensar que o nosso computador está testando três condições, né? Mas se B não é maior do que A e nem é menor do que A, ele necessariamente é igual, certo? 4 é maior do que 4? Não. 4 é menor do que 4? Também não. Então, 4 só pode ser igual a 4, né? Para isso, a gente possui uma outra palavrinha que não é o if, não é o se, é o else. Esse else funciona como se não. Vamos ver como é que ele funciona aqui para a gente entender melhor. Então, a gente tem if B é maior do que A, dois pontos. Se B é maior do que A, então print é maior. Se B é menor do que A, então print é menor. Se não, se nada disso aqui for verdade, automaticamente print são iguais, tá bom? Então, esse else, ele funciona como um se não. Você pode criar várias condições. Se nenhuma delas for verdade, o else vai ser printado automaticamente. Nesse caso aqui, o nosso B ele é menor do que A. Então, vai aparecer aqui mais uma vez um é menor. Mas a gente pode, né? A gente sabe que nossa variável ela pode ser alterada. Então, vamos colocar em A um 4, em B também um 4. Quando a gente executa aqui, a gente está alterando o que está armazenado. E agora a gente sabe que elas são iguais. E ao executar aqui, a gente espera receber um são iguais. Legal, né? Agora a gente conhece, então, diferentes tipos de executar comandos condicionais em Python. Vamos ver agora alguns exemplos. Então, vamos lá, eu vou ler o exemplo para vocês. Em algumas situações, a gente pode ter condições a mais para serem testadas. Então, um valor não é só maior ou menor, ele pode estar entre um intervalo de valores. Para esses casos, a gente pode usar variáveis condicionais em sequência. Então, vários if e elses, né? Um bom exemplo seria a aprovação na escola. Por exemplo, para ser aprovado em matemática, a gente tem as seguintes condições. Se a nota for menor que 30, o aluno é reprovado. Se a nota está entre 30 e 50, o aluno está de recuperação. E se a nota é maior do que 50, o aluno está aprovado. Vamos criar, então, um programa que receba a nota do aluno e mostre se ele foi aprovado, está em recuperação ou foi aprovado. Então, beleza. A gente vai criar aqui uma caixinha, né, uma variável chamada nota, que vai receber um float, que significa a nota em matemática. Se essa nota é menor do que 30, a gente printa aluno reprovado. Se a nota é menor do que 50, a gente printa aluno de recuperação. Existe ainda uma terceira condição, né, de que se a nota for maior do que 50, então a gente vai dizer que o nosso aluno
foi aprovado, né? Então, vamos executar aqui e vamos ver. Qual foi a minha nota de matemática? Digamos que eu tenha ficado de recuperação. Tirei 40. Não estudei o suficiente, né? Então, aqui a gente mostra que o aluno está de recuperação. Então, se a nota é menor do que 30, a nota não era menor do que 30. Se a nota fosse menor do que 50, era menor do que 50, ele entrou aqui e mostrou que o aluno está de recuperação. E se a nota fosse maior do que 50, ele mostraria que o aluno foi aprovado. Esse código é bom, ele está funcionando, né? Mas existem alguns jeitos de tornar esse código mais rápido. Como assim? Então, o código é bom, mas a gente pode criar um comando um pouquinho diferente, com alguns outros comandos, né, condicionais, algumas outras estruturas. Então, vamos lá. A gente tem aqui a nossa variável nota, que vai receber o nosso float, né, que significa nota em matemática. Então, se a nota é menor do que 30, a gente executa o comando de saída print, aluno reprovado. Caso contrário, então, se a nota não é menor do que 30, a gente vai executar o comando elif, que é juntando ali else e if, né? Então, caso a nota não seja menor do que 30, a gente entra no comando elif. Ela é menor do que 50? Sim. Então, ela está entre 30 e 50. Agora, então, o nosso aluno está de recuperação, né? E caso contrário, se o nosso aluno tirou mais do que 50 e mais do que 30, né? Se não entrou em nenhum desses dois comandos, a gente vai printar aluno aprovado. Esse caso aqui vai funcionar sempre. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso primeiro comando ele tem um pequeno problema. Eu vou executar ele aqui novamente e vou colocar uma nota 20. Olha o que acontece. Por que isso acontece, né? A gente mostrou aluno reprovado e aluno de recuperação. Isso porque 20 ele é menor do que 30 e também é menor do que 50. Então, se executar esse comando aqui, ele vai executar esse aqui também e vai executar esse aqui também. Ele vai testar todas essas condições. Quando a gente usa elif e else, esse comando aqui ele só vai ser executado caso esse aqui não seja, né? Então, se a nota não é menor do que 30, aí então ele testa outra condição. Mas se a nota for menor do que 30, ele nem vai testar. Então, vamos executar aqui e vamos botar uma nota 20 para a gente ver o que vai acontecer. Aluno reprovado apenas. Se eu apagar aqui e colocar uma nota agora entre 30 e 50, vamos botar 40. O que é que acontece? Aluno de recuperação. E se eu executar agora e colocar uma nota acima de 50, vamos colocar 100. O que é que acontece? Aluno aprovado. Esse código aqui está executando bem melhor do que o outro e não tem o problema de acabar mostrando duas informações diferentes. Isso porque aqui, quando a gente usa if, todos os comandos condicionais são testados. Quando a gente usa if, elif e else, a gente só testa o elif caso o if não tenha sido verdade, não tenha sido executado, ok? Então, volte na aula desde o início, tente executar todos esses programinhas aí e tente entender melhor o que são os comandos condicionais e como eles estão funcionando. Caso surja alguma dúvida, entre em contato conosco através das nossas redes sociais ou aqui mesmo no YouTube. E se tiver alguma dúvida em outros conceitos, entre nas nossas playlists e assista as nossas outras aulas, ok? Nós temos diversos conteúdos em Python bem legais. Muito obrigada e até a próxima!